Olá, é um prazer estar aqui com você, alunos, vocês, alunos do curso de psicoterapia. Nós estamos estudando o módulo Ética no Atendimento e Clínica da Alma. E hoje vamos falar sobre a psicanálise e a ciência da fé. Pode observar aí que nós vamos continuar falando de fé. E estaremos enfatizando a fé intrínseca. Nós estudamos na aula passada a respeito disso, lembra-se? Então agora nós vamos continuar falando desta feita, relacionando a psicanálise e a ciência e a fé. Tá bem? Então vamos lá. Segundo o médico cardiologista, professor da Universidade da USP, Álvaro Avezum Júnior, ele disse o seguinte: a espiritualidade é um estado mental e emocional que norteia atitudes, pensamentos, ações e reações nas circunstâncias da vida de relacionamento, sendo possível a observação e a mensuração científica. Todo sentimento que não é expresso se materializa em dor e sofrimento. Todo sentimento que não é expresso, ele vai se materializar em sofrimento e em dor. Agora, tornar consciente o que está inconsciente não é uma tarefa fácil. Alguns conteúdos trazem muitas angústias, tristezas e acabam manifestando dores e doenças que somatizam no nosso corpo. Ninguém consegue sentir a dor do outro, isso de forma verdadeira. Ou seja, ninguém consegue sentir a dor do outro verdadeiramente. Ou seja, ninguém consegue sentir a dor do outro na sua totalidade, por mais que esteja envolvido na situação de conflito daquela determinada pessoa. Então, o que ocorre aqui? Como alguém não consegue sentir verdadeiramente a dor que o outro está sentindo, mas existe dentro desse outro uma força. E é sobre essa força que a psicanálise vai tratar aqui. Você vai ver que vai haver uma junção lá na frente com a fé intrínseca. Vamos lá então. A psicanálise é como a via motora dessa força que vem do interior do ser humano. Então a psicanálise ela é a via motora. O que ela quer dizer com isso? Quer dizer que a psicanálise é o caminho de movimento que impulsiona a força que vem dentro do ser humano. Então ela é o caminho de movimento que dá o movimento propulsor, né? Essa força que vem do interior é a fé intrínseca. Olha que interessante. Essa fé intrínseca fará que a alma, quer consciente ou inconsciente, se apoie em um princípio que a mova, que a estimule, que a movimente, que a anime, que venha a esforçá-la para minimizar a sua angústia. Quero fazer aqui uma observação com você, aluno e aluna deste curso, que exatamente nessa altura, vamos colocar assim, nessa altura do nosso curso, temos estudado a respeito da psicoterapia em si. Mas aqui acontece o que chamamos de junção da psicoterapia com a fé. Quando neste estudo aqui, você vê que a alma ela se encontra com a fé, quer no consciente e quer no inconsciente do ser humano. A fé intrínseca ela tem o poder de mover ou minimizar as angústias da alma. Este é o ponto alto do nosso curso. Por meio da análise, da escuta, presta bem atenção aqui para você guardar isso, porque você vai levar isso para a sua vida profissional. Por meio da análise, da escuta,
do sujeito que sofre, ou seja, do indivíduo, da pessoa, do seu paciente que estará diante de você com sofrimento. Diante da análise da escuta da pessoa que sofre, de suas palavras, de suas ações, sonhos e assim interpretados, serão encontradas as origens dos problemas da psique. Interessante. Sendo possível contribuir para o alívio do sofrimento e do transtorno psíquico daquela pessoa, ajudando o indivíduo a conviver ou a enfrentar seus traumas, utilizando-se do viés psicanalítico para se conectar entre os mundos interno e externo de si. Agora, como compreender os sentimentos? A interação entre a fé intrínseca e a psicanálise, ela proporciona uma melhor compreensão dos sentimentos e comportamentos humanos. A fé intrínseca é o fio condutor para o tratamento psicoterapêutico, pois emerge de dentro do indivíduo, dos seus lugares mais profundos, ou seja, dos lugares mais profundos do seu ser. Um grupo de cientistas liderado por Andrew Newberg, professor da Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, autor do livro How God Changes Your Brain, que quer dizer como Deus muda seu cérebro. Então esse livro de Newberg, How God Changes Your Brain, como Deus muda o seu cérebro, demonstrou que Deus é parte da nossa consciência. Olha que interessante. Então Newberg escreveu nesse livro, afirmando em sua tese que Deus é parte da nossa consciência. Agora ele vai explicar aqui, né, conforme está na nossa apostila. Quanto mais pensamos nele, ou eu ia dizer aqui precisamos, né? Quanto mais precisamos, necessitamos, quanto mais pensamos nele, mais nossos circuitos neurais são alterados. Agora, o que são circuitos neurais? É a estrutura dos neurotransmissores, dos neurônios, através do qual ocorrem os processos de comunicação entre eles. Então, há uma comunicação entre os neurônios. Então, ele explica que quanto mais pensamos nele, mais os nossos circuitos neurais são alterados. Aí uma mudança nessa comunicação. Chegando a um consenso de que pessoas que oram ou exercitam algum tipo de espiritualidade vivem mais, têm menos depressão, sofrem menos estresse, pois existe nessas pessoas uma fé que as move como um princípio ativo e de força. Lembrando que fé intrínseca é aquela que vem de dentro para fora. A fé intrínseca, como ela vem de dentro para fora, ela é fruto não de uma religiosidade, nem de uma religião. Ela é fruto de um relacionamento. Lembrando aí, quero lembrar você que cristianismo é relacionamento. Vamos lá. Para Freud, a alma é o princípio vital das estruturas e instâncias, pois se refere aos mecanismos de atividade da mente de cada pessoa, quer seja no consciente ou quer seja no inconsciente. Para Freud, a alma está ligada ao inconsciente, onde ficam armazenadas as informações, a caixa preta da pessoa, né? Lembra da caixa preta dos aviões? Pois é. A alma é o lugar dos mais profundos sentimentos, emoções, palco das dores, angústias, tristezas e recônditos e enigmas escondidos. Tudo isso está alojado na caixa preta da nossa alma. A alma é comparada com a caixa preta do indivíduo, onde a diferença está no estado físico ou emocional que ele se encontra num determinado momento de sua existência. Podemos compreender a alma como a identidade de cada indivíduo, ou seja, aquilo que ele vai apresentar no seu comportamento, na sua vida. Seria um registro geral dado pelo Criador para cada indivíduo, tornando-o único no universo. A alma,
como realidade psíquica do indivíduo, sua relação com a estrutura da mente poderá estar fortalecida ou enfraquecida, dependendo do tipo de circunstância, de momento, de sentimentos que estão sendo vivenciados. A luta da mente entre o que eu quero, o que eu posso ou o que eu devo fazer, o equilíbrio das pulsões recairá sobre o ego. O conciliar dos desejos, as proibições internas com a realidade e responsabilidade de sua autonomia, capacitando nas tomadas de decisões, nas escolhas e, com isso, não trazer sobre si conflitos, sofrimentos e consequências. O que caracteriza a alma humana é o princípio inteligente, da racionalidade e o pensamento. Isso norteará as estruturas tópicas do homem. Isso é a alma. Agora, a consciência do corpo e da alma. Interessante essa relação entre corpo, alma e espírito. Falando propriamente aqui do corpo e da alma, o corpo é um elemento limitado e imortal. Assim é o ciclo da vida do homem. Nasce, cresce, reproduz e morre. São eventos naturais da alma de todo organismo vivo. O corpo passa por transformações ao longo da vida. O corpo nasce com alma e espírito, porém a alma é imortal. O corpo é mortal. O corpo é mortal. O espírito e a alma são imortais. Alguns estudiosos, teólogos, creem na tricotomia que o homem ele possui corpo, alma e espírito. Em alguns momentos na Bíblia Sagrada você vê o espírito e a alma se fundindo. Agora, existem aqueles que são dicotômicos, ou seja, eles creem na dicotomia que o homem tem corpo e alma e o espírito está ali unidos. Mas entendo a tese de que o homem ele tem três essências importantes, que o homem é tri, ou seja, corpo, alma e espírito. Então é interessante a gente analisar isso aqui. Agora, o espírito é o princípio ativo que dá vida ao corpo. O espírito, ele é o princípio ativo que vai dar a vida ao corpo. O espírito é responsável pela vida. O corpo é responsável pela estrutura orgânica. A alma é responsável pelas emoções e sentimentos. Ela é a parte divina e imortal do ser humano. Como a alma é o princípio inteligente do homem, representado pelas emoções e sentimentos e expressões, quando associada ao corpo, estará sujeita à relação com o mesmo. Então vai haver aí, como ela está associada com o corpo, vai haver aí uma relação com o corpo. E há uma sujeição aí, você vai entender isso melhor. O que isso significa? Significa que se o corpo adoece, a alma também adoece. O que chamamos de estado psicossomático. Ou seja, o que eu sinto na minha alma vai refletir no meu corpo. Quando a alma adoece, ela perde o seu estado de consciência pleno e tudo aquilo que está reprimido ou escondido imperará no inconsciente. Quando o indivíduo se deixa levar por alguma situação desagradável ou evento traumático ou por suas memórias que foram reprimidas, a sua alma entra em um processo de esgotamento e de impotência diante de tais acontecimentos. O que vai acontecer aqui? O ego fica enfraquecido e sensível. E ele fica enfraquecido e sensível aos estágios mentais, aos estados emocionais, a partir da somatização no corpo. A transição do sentimento reprimido é descarregado no corpo, acarretando
os que nós chamamos de efeitos patológicos. Lembrando que o ego alimenta o nosso pensamento e emoção, tá? Então o ego alimenta os nossos pensamentos, nossas emoções, mas ele é racional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você pode controlar o seu ego. Ele é racional. Ele controla os nossos instintos, ou seja, é o ego que controla os nossos instintos. Então, a partir deste pressuposto, nós podemos ter controle sobre o nosso ego. Ter controle sobre os nossos instintos também. Ele é a consciência, ou seja, o ego é o eu de cada um. O ego, ele é o seu eu. O que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Então, a personalidade, ela é caracterizada pelo ego, que é diferente de um indivíduo para o outro. Cuidar do nosso ego é como cuidar da nossa alma. Então, é importante aí você cuidar do seu ego. Tá bem? A alma é sedenta. A gente vê isso na Bíblia, né? Na Escritura Sagrada, em Salmos, capítulo 42, do versículo 2 ao 6. Agora, interessante isso aqui. A voz do nosso inconsciente é sutil e não descansa até ser ouvido. Sabe quem disse isso? Freud. Se ele tem conhecimento nesse viés ou não do que a Bíblia está dizendo, explica aqui no verso 6, e eu entendo até que ele tenha conhecimento da Escritura, né, da Bíblia Sagrada. Isso vai explicar, o que Freud acabou de dizer, vai explicar lá no verso 6 de Salmos, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, o salmista está falando para ele mesmo. Os sentimentos de angústia e tristeza e medo são sentimentos que fazem a alma doer em meio a situações e circunstâncias da vida. Então, os sentimentos doem dentro da alma e eles acabam refletindo no nosso corpo. Vamos lembrar aqui que se a alma adoece, o corpo também adoece. O campo das ciências humanas define o homem como ser incompleto, limitado e imortal. O papel da psicanálise como ciência interpretativa não está restrito às teorias e comprovações científicas ou fatos e evidências. A psicanálise manuseia e trabalha os campos dos saberes psíquicos, científicos e do sobrenatural. Então, o que acontece aqui? A psicanálise é um campo clínico, teórico e de investigação, cujo estudo é investigativo e também interpretativo. É uma ciência de práticas e estudos independentes, autônomos, que tem o inconsciente como principal objeto de estudo. Então, o principal objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Guarda aí que você vai ouvir isso muitas vezes. A base do tratamento do inconsciente é através da psicoterapia. Olha que sensacional. De que forma? Como acontece isso? Através da arte, da escuta. A escuta de quem? O psicoterapeuta, ele vai ouvir, né? O analista, o psicoterapeuta, ele vai ouvir o indivíduo que sofre, né, o paciente que sofre, fazendo com que ele se cure através da sua própria palavra. A psicanálise, em seu método psicoterapêutico, aplica a livre associação de ideias, que é a essência da técnica psicanalítica. Então, a psicanálise, qual é o método da psicanálise, professor Esther? É o método psicoterapêutico que aplica a livre associação de ideias, tá? O psicoterapeuta, por meio da psicoterapia, dará lugar à fala do seu paciente. É preciso ele ouvir o que o seu paciente tem a dizer, as suas queixas, suas dores, seus sofrimentos. E o que ele vai fazer?
Sugerindo por meio da psicoterapia, o que ele vai fazer? Ele vai dar lugar à fala do seu paciente em todo o seu sofrimento, sugerindo que ele fale sobre qualquer assunto que lhe vier à mente. Então o psicoterapeuta não deve dizer para ele, eu quero que você fale sobre isso. Ele vai expor aquilo que dói, aquilo que está fazendo mal a ele. E o psicoterapeuta vai pegar isso como ponto de partida. Agora, observando isso aqui, querido aluno, querida aluna do curso de psicoterapia. O terapeuta vai observar, vai pegar como ponto de partida a queixa, aquilo que o seu paciente falar de acordo com o que ele estiver sentindo. Então, o que vai acontecer aqui? O psicoterapeuta vai ouvir sem preconceitos, sem julgamentos antecipados, não seja precipitado em julgar, sem compreensões rápidas ou curiosidades suficientes para essa jornada. O que ele vai fazer? O psicoterapeuta, ele precisa dar tempo para o paciente falar. Ele precisa ouvir. E através da arte da escuta, ele vai interpretar, analisar o sofrimento, as situações que seu paciente está passando. E fazendo isso, ele vai trilhar uma jornada sensacional, porque essa jornada é entre o terapeuta e o paciente. Essa jornada acontecerá pelo caminho mais profundo, aonde? Dentro da alma do seu paciente. Então essa é a explicação, a aula maravilhosa que nós estamos falando a respeito da fé intrínseca, essa relação entre a psicanálise, a ciência e a fé. É bastante importante que você estude sobre isso, que você leia. Oriento você a pesquisar, faça pesquisa, porque todo curso ele informa. Quem se forma é o aluno. Então, quanto mais você estudar, mais seus conhecimentos estarão sendo ampliados. E você vai usar isto para a sua vida, tá bem? Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.